Nós somos acadêmicas de medicina da Unidoctor e hoje vamos falar um pouco sobre bronquite e bronquiolite. Antes de mais nada, meu nome é Cláudia. Meu nome é Cíntia. E vamos trazer para vocês algumas diferenças entre essas duas condições. É preciso entender, que elas acometem diferentes partes do nosso pulmão e, além disso, vamos destacar as principais formas de transmissão, tratamento, prevenção e sintomas das duas condições. Nesse início, a Cíntia vai definir para a gente o que é a bronquite. A bronquite é uma inflamação dos brônquios, que são as vias aéreas responsáveis por levar o ar da traqueia até os pulmões. Essa inflamação, ela provoca o aumento da produção do muco, bem como o estreitamento das vias aéreas e alguns sintomas respiratórios. Certo. Falando um pouco mais desses sintomas, quais são eles, Cíntia? Então, os principais sintomas da bronquite são tosse persistente com ou sem uma secreção, um chiado no peito, falta de ar e também uma sensação de aperto no peito. Certo. A gente vê que a bronquite, em alguns casos, se arrastam, por um longo prazo. Existem tipos diferentes de bronquite? Existem duas formas de classificação. Temos a bronquite aguda e a bronquite crônica. A bronquite aguda geralmente é viral e ela dura ali durante pouco tempo, ela tem uma curta duração. Já a bronquite crônica, ela é associada principalmente ao tabagismo, bem como a exposição prolongada à poluição. Certo. Salientando que o tabagismo é o uso de cigarros. Certo. Agora, voltando a atenção para a bronquiolite, o que é a bronquiolite? Então, a bronquiolite é a inflamação dos bronquíolos, que são as menores vias aéreas do pulmão. Ela ocorre principalmente em bebês e crianças menores de 2 anos de idade. A infecção geralmente é viral, ocorre inchaço dos bronquíolos e acúmulo de muco, além também da dificuldade respiratória progressiva. Então não é algo que acontece de repente, você vai vendo esse quadro de dificuldade respiratória aumentando e acontecendo durante determinado tempo. Seria esse um sinal de alerta? O que mais Com chama certeza. atenção? Então, os sintomas mais comuns da bronquiolite é uma respiração rápida, é um chiado intenso, é uma dificuldade também do bebê de mamar, de se alimentar e também o uso da musculatura acessória na respiração. A gente tem que ficar bem atento porque isso acomete os bebês, né? Certo. Então, recapitulando, a bronquite atinge as estruturas maiores do nosso pulmão, que são os brônquios, e a bronquiolite as estruturas mais delicadas, que são os bronquíolos, certo? Perfeito, exatamente. Ótimo. Sendo elas, as duas condições respiratórias, como é que se dá a transmissão dessas duas doenças? Então, a transmissão, ela ocorre principalmente por vírus respiratórios, por meio de gotículas liberadas quando a gente tosse, espirra ou fala, contato com secreções respiratórias, bem como contato com superfícies contaminadas, como celulares ou maçanetas. Isso a gente pôde ver durante o período do Covid-19, que foi algo indicado para nós tomarmos cuidado realmente, utilizar máscaras, porque tem esse risco de contaminação por vírus, A gente conversando acaba saindo alguma gotícula, uma tosse, um espirro em ambientes fechados. A gente teve que tomar esse cuidado com a utilização de máscaras, a utilização de álcool em gel antes da gente pegar em algum alimento, chegando em algum restaurante. Então, é importante a gente destacar isso aí, que são as principais formas de contaminação que às vezes a gente acaba não levando em consideração. E tem algum tipo mais frequente nos casos de bronquite, bronquiolite? Qual o vírus mais comum? Então, os vírus na bronquite, que são mais comuns, é influenza, rinovírus, adenovírus, coronavírus, bem como metapneumovírus humano e também o parainfluenza. Já na bronquiolite, o principal agente é o vírus sincicial respiratório, que é o VSR, e ele é responsável por cerca de 50% a 80% dos casos. Consideravelmente elevado, Exato. Inclusive, vale lembrar que recentemente foi introduzida, na rede pública de saúde, a vacina contra o VSR, o vírus sincicial respiratório.
Essa vacina ela é destinada às gestantes acima de 28 semanas, né? E é feita a imunização da gestante com foco na prevenção da bronquiolite em bebês, né? Na primeira infância, os menores de 2 anos. Exato. Continuando, a Cíntia vai explicar para a gente agora um pouco sobre a bronquiolite. Na maioria das vezes, o tratamento ele é de suporte, porque a doença ela costuma ser autolimitada, né? Então a gente faz esse tratamento através da lavagem nasal com o soro fisiológico. A gente evita fazer essa lavagem nasal com água corrente justamente por conta do risco de contaminação, então a gente faz com o soro. A gente também tem que manter uma boa hidratação, né? Porque a gente acaba desidratando muito em um quadro desse. E também monitorar os sinais de alerta respiratórios. A gente ficar atento ali com a nossa criança para ver se tem algum barulho diferente, se tem algum sintoma diferente do usual que a gente precise levar, né, no hospital. Cíntia, você fez a observação para a gente da lavagem nasal, né, e que a água deve ser evitada, priorizar o soro fisiológico. A nível de medicamentos, tem algum medicamento que deve ser evitado também? Então, tem sim. Tem alguns medicamentos, como o caso dos broncodilatadores, são medicamentos que a gente deve evitar, os corticoides e também os antibióticos. Mas nós sabemos que podem acontecer casos que algum desses medicamentos seja necessário, como, por exemplo, alguma infecção bacteriana que a gente tenha que usar um antibiótico. E isso cabe ao médico ver o seu quadro e ver se é realmente necessário ou não a utilização desse medicamento, mas é importante, se possível, evitar. Ótimo. Voltando lá atrás na bronquite, você disse pra gente que existe a bronquite aguda e a bronquite crônica, né? Isso. É possível separar tratamento para essas duas ou é um mesmo tratamento? É possível. Na bronquite aguda, a gente prioriza o tratamento através do repouso, através de uma hidratação, analgésicos e antitérmicos, porque a gente pode acabar sentindo ali uma elevação da temperatura, uma dor corporal, então a gente utiliza esses dois medicamentos. Já na bronquite crônica, o tratamento ele pode acabar envolvendo uma suspensão do tabagismo, que é essa utilização do cigarro, que a gente sabe que contribui para essa bronquite crônica, o uso de broncodilatadores também, bem como uma reabilitação pulmonar. Certo. E é importante a gente abordar também, né, a prevenção que se dá para essas duas condições, tanto a bronquite quanto a bronquiolite. O que você pode destacar para a gente? Em ambos esses casos, a gente prioriza a lavagem de mãos com frequência, porque se a gente acaba se contaminando com alguma coisa, a utilização ali de sabão, de álcool em gel, vão prevenir, né, essa contaminação, evitar contato com pessoas contaminadas, manter ambientes ventilados, evitar exposição à fumaça de cigarro, manter as vacinas atualizadas, ficar atento ali com a amamentação dos bebês e higienizar objetos e superfícies. Então, essas formas de prevenção, a gente pode retomar realmente a época do Covid-19, que foram prevenções também que a gente fez para esse outro vírus, né, que é o SARS-CoV, e a gente viu que teve grande impacto, porque diminuiu sim os quadros de internação posteriormente, né, o período de Covid-19, devido ali as pessoas estarem usando máscara, estarem usando álcool em gel, a internação devido à gripe, né, porque é uma forma de prevenção, você se contamina menos ao utilizar essas coisas. É a questão de conscientização em saúde, né, quando a Sim. gente adota as medidas de prevenção realmente, são bem mais Sim. eficazes. Exatamente. Né, em relação às doenças respiratórias. Dando continuidade, Cíntia, aponta pra gente quando procurar o médico, quando procurar uma unidade de saúde. Então, a gente precisa ficar atento, por exemplo, no caso da bronquiolite, quando essa inflamação dos bronquíolos, os sintomas eles chegam ali de forma crítica no 3º ou 5º dia. Então a gente tem que ficar atento aos nossos filhos, aos bebês, aos recém-nascidos, justamente para não chegar nesse período crítico, sabe? Na bronquite, a gente vai ver ali uma tosse crônica, insistente, que é algo que a gente precisa manter atenção. Então, quando a gente vai ao pronto-socorro, quando tem ali um esforço para respirar, uma alteração na cor da pele, quando os lábios ou pontas dos dedos estão arroxeados ou azulados, que é, por exemplo, um caso de cianose, uma respiração acelerada, que é uma respiração muito rápida com taquipneia, ou também pausas respiratórias, uma desidratação ou apatia no caso de bebês, se pararem de mamar, né, urinarem pouco,
ou apresentarem uma letargia incomum, e também alguns sintomas persistentes, como febre alta que não abaixa, tosse que dura mais de 3 semanas ou também catarro com sangue. Pessoal, então vimos que apesar de nomes parecidos, né, são doenças diferentes, com causas, tratamento e públicos diferentes para cada uma, né? É importante ressaltar a importância da prevenção, né, adotar os hábitos de higiene, bem como as precauções respiratórias, né, para estar se protegendo dessas duas condições virais.